Então, eu trouxe uma palavra direta aqui de Deus para nós, amém? Deus tocou muito comigo aqui quando eu fui ler essa palavra, preparando-se para encontrar com Deus. Olha que tremendo, preparando-se, a nossa preparação da nossa parte física para nós encontrar com Deus Altíssimo. Onde a gente deve se encontrar com Deus Altíssimo? No nosso quarto de escuta. A gente aqui da comunidade cristã de Campo Verde, a gente se chama isso de lugar, quarto de escuta, certo? Onde a gente fala, né, a sós, um momento a sós, quieto, tranquilo, diante do nosso Deus, né? A gente precisa de quê? De arrumar, primeiro ponto aqui que eu coloquei, a gente precisa de quê? A gente precisa de arrumar um lugar quieto e sossegado, calmo, tranquilo, um lugar onde vai estar eu e Deus, você e o Senhor Jesus. Então a gente precisa separar um lugar específico, né, um lugar tranquilo, para quê? Para a gente poder se relacionar, porque a gente vai receber o Senhor Jesus dentro de nós. A gente vai estar num lugar onde que o Senhor Jesus vai vir habitar, vai vir falar aos nossos ouvidos, vai ministrar algo no nosso coração, né? Vai se relacionar conosco, um lugar onde a gente vamos colocar, sabe, as nossas petições, o lugar onde Deus vai saber o íntimo do nosso coração, profundo, um lugar onde ninguém nessa terra consegue, sabe, falar, a gente consegue falar. É um lugar onde a gente vai falar para o Senhor. Então esse lugar tem que ser um lugar sossegado, quieto, calmo. Amém? Né? A gente tem muito exemplo aqui mesmo, é o exemplo de Jesus. Jesus, ele se retirava da multidão quando ele precisava ter um tempo a sós com Deus, né? Esse é um exemplo que a gente tem que trazer para nós, né? Tipo lá no Getsemane, ele estava com seus discípulos, por mais que ele sabia de tudo que estava para acontecer, das situações, dos momentos, que estava vindo o pessoal que ia levar ele, que ia açoitá-lo e que ia matá-lo numa cruz, né? Fisicamente, né? Iam matá-lo na cruz. Mas naquele momento de aflição, um momento de dor, um momento de angústia, ele se retirou, se afastou, né, da multidão dos seus discípulos, né, da multidão não, dos seus discípulos, e foi ter um momento a sós com os seus, onde ele foi entregar, onde ele foi falar praticamente face a face com o Senhor, né? Ele também, outro exemplo que a gente pode usar muito aqui, de que a gente precisa de um lugar quieto e calmo para se falar com o Senhor, é quando Jesus, ele também, diante daquela multidão, ele saía para o monte orar, né? Em uma dessas vezes ele estava no monte orando, passou a noite no monte orando, foi quando Deus revelou para ele, né, que ele desceu do monte pela manhã, ele separou seus 12 discípulos e apóstolos, né? Então assim, Jesus, ele como uma prova viva para nós, né, que passou aqui nessa terra como a gente vive hoje, ele também precisou se retirar. Ele precisou de um lugar quieto, um lugar calmo, um lugar onde ia estar só ele e o Senhor. E que a gente venha ter isso pra gente, porque a gente também precisa disso. A gente precisa de um lugar aonde a gente vai, né, falar, onde a gente vai receber o Deus Altíssimo, né? Amém? Outra coisa que eu queria falar com vocês, a palavra quarto, ela também se refere ao seu quarto interior, né? Então assim, para Deus, ele quer um lugar quieto e calmo, realmente, não porque ele quer, mas porque ele merece o nosso melhor, né? Então assim, o lugar que ele mais quer é o nosso quarto interior, o lugar aqui dentro, aqui, o lugar mais íntimo do nosso coração, do nosso ser, sabe? O lugar mais, sabe, o fundo do nosso coração. Esse é o lugar onde é que Deus quer habitar, sabe? Então assim, a palavra quarto no grego, lá quando estava escrito lá que está escrito lá na Bíblia, em Mateus, se refere também ao lugar mais quieto do templo, certo? Então assim, é esse lugar, o lugar do nosso coração, né? O lugar mais quieto dentro de nós, o nosso íntimo, o nosso lugar secreto, né? Isso se refere ao quarto, o lugar secreto. Outro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é o que? A gente também precisamos ter postura diante de Deus. A gente não vai chegar no nosso quarto de escuta de qualquer jeito para falar com Deus, não é verdade? Ou você vai chegar no seu quarto, você vai deitar, Senhor, eu vou orar aqui, Deus, esse é o meu tempo de quarto de escuta com o Senhor, é o tempo que eu quero me relacionar com o Senhor, mas eu vou falar com o Senhor deitado. É certo isso da nossa parte? A gente vai fazer isso, vou colocar um exemplo aqui, vamos fazer isso quando a gente for fazer uma entrevista de emprego? A gente vai chegar lá e falar,
ô fulano, ô meu patrão, eu vou conversar com vocês, mas eu vou conversar deitado, né? Porque para mim é melhor, eu me sinto mais seguro desse jeito, conversar deitado com vocês. A gente vai fazer isso? Claro que não, a gente não vai ser nem admitido na empresa, né? A gente não vai nem passar por essa fase de entrevista, né? A gente vai ter que ir o quê? Bem vestido, bem colocado, certo? Sentar numa postura ideal, certa, falar as palavras certas, né? Então, assim, se a gente faz isso com homens aqui na Terra por uma entrevista de emprego, por que a gente vai fazer de qualquer jeito para o Senhor? Por que a gente vai chegar e deitar, ainda explicar para o Senhor que a gente vai falar com Ele deitado? É certo isso da nossa parte? Não, Deus merece o melhor de nós. Deus, Ele quer o melhor de nós, né? Ele quer que a gente sacrifique mesmo o nosso tempo, mas que seja o melhor para Ele, né? A gente precisa estar ligado e não ficar relaxado a hora que a gente for, né, se relacionar com Deus. A gente tem que estar bem, né? Não é de qualquer jeito, é do melhor jeito. Amém? A gente tem várias posturas de se achegar a Deus, certo? Seja o jeito que você tiver, mas que seja do seu coração. A sua postura. Não adianta você chegar dentro do seu quarto de escuta, de um tempo que você vai ter com Deus, chegar e levantar a mão, né, e ficar lá andando para cima e para baixo com pensamento em outra coisa, né? Ou você querer se amostrar, querer ser um fariseu ao invés de um publicano. Você querer ser um fariseu e colocar, né, levantar a mão para cima, baixar, colocar a cabeça no chão, se render, né, sendo que para Deus isso nada está adiantando. A gente tem que rever os nossos conceitos como filhos do Senhor, né? E entender que a postura só agrada a Deus quando se faz de coração. Na nossa postura só vai agradar o Senhor quando a gente fazemos de coração. Só vai agradar o Senhor, a gente só vai agradar o Senhor quando a gente colocar a boca no chão, se isso for algo que está dentro do nosso coração, né? Se isso for algo de entender assim, não, eu preciso me render aos pés do meu Deus. Esse momento é o momento que eu preciso entregar, sabe, o meu íntimo ao Senhor. Então eu vou levantar as mãos porque eu estou me rendendo ao Senhor Jesus. Porque do meu coração eu estou rendido ao Senhor Jesus. Isso sim vai causar efeito. Deus vai se agradar muito disso daí. É isso que a gente tem que trazer para dentro de nós, né, como os filhos do Senhor, que nós devemos dar o melhor para Deus. Esse é o melhor do nosso coração. Não adianta chegar e fazer de qualquer jeito. Levantar a mão achando que isso vai estar agradando a Deus. Faça isso quando isso estiver no seu coração. Faça um melhor para o Senhor. Nós também sabemos que, né, Deus ele está em todo lugar, né? E por que a gente ainda tem que tirar um tempo para falar com Deus? Porque a gente tem que separá-lo um lugar certo para se relacionar com o Senhor. E qual que é esse lugar certo? Nosso quarto. É aquilo que eu falei, um lugar onde vai te trazer silêncio, paz e onde só vai estar vocês dois. Porque a gente sabendo que Deus está em todo lugar, a gente vai querer falar com Deus numa boate? A gente vai querer falar com Deus num boteco? A gente vai querer falar com Deus numa lanchonete? A gente não vai estar. Por mais que o nosso íntimo aqui dentro vai estar aberto para que o Espírito Santo se contemple, para que o Espírito Santo entre em nós, a gente não vai estar no melhor lugar. Deus não vai se revelar a nós nesses lugares, né? A gente precisa de um tempo certo, um lugar certo, né, de se encontrar com Deus, né? Por isso a gente precisa saber e ter, né, tudo agendadinho no nosso tempo de, né, tudo agendadinho aonde e quando e como se postar, né, diante do nosso Deus maravilhoso. Porque Ele, Jesus merece o melhor de nós, né? Ele quer ser o único em nossas vidas. Jesus ele quer ser o único, ele não quer ser o primeiro, ele quer ser o único em nós, né? Então nada melhor do que a gente dar a unidade da nossa vida para o Senhor Jesus. Então, galera, a gente precisa entender que o quê? Onde a gente devemos, né, onde nós devemos encontrar com Deus, né? A gente precisa rever os nossos lugares. Nós precisamos nos posicionar como filhos do Senhor, né? Nós devemos rever as nossas posturas, como a gente está tratando o ambiente que a gente está falando com Deus, qual que é o ambiente, qual que é o lugar, né? Se esse ambiente é agradável para o Senhor, né? Porque não é para homens que a gente vamos estar tirando esse lugar, é para Deus. E Deus merece o melhor de nós, né? Que nem eu falei, Ele é o único, Ele merece tudo de nós.
Então assim, a gente devemos rever esses nossos conceitos, esses nossos pensamentos, de achar que a gente está fazendo para Deus e acabar que está fazendo para homens, né? A gente está aqui não é para agradar homens, a gente está aqui para agradar a Deus. A gente fazendo o melhor para Deus, Deus vai agradar, né? Deus vai nos recompensar com essa situação, né? Deus, ele deseja se revelar para nós quando nós o buscamos com postura e lugar certo. Amém? Então assim, que essa palavra fique no nosso coração mesmo, que Deus possa estar abençoando você, né, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, né? E que você, como pessoa, né, que a gente também entende que a nossa salvação é individual. Então eu, Ademir, como pessoa, que a gente venha, né, que eu venha me posicionar e saber o lugar e a postura certa que eu tenho que falar com o meu Deus, porque o meu Deus, ele merece o melhor de mim, ele merece o melhor de todos nós que estamos aqui. Amém? Que essa palavra venha estar no seu coração, que a gente possa rever mesmo os nossos conceitos, os nossos lugares e as nossas posturas. Em nome de Jesus, né? Que a graça e a paz de Cristo esteja reinando no seu coração e no coração da sua família, em nome de Jesus. Até mais. Galera, Deus abençoe mesmo, em nome de Jesus.